Ciao tifoso bianconero, muito bem tornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Domingo, dia 1º de dezembro, já vou falar dessa partida, não gostei. Fica até o final, temos aqui muita coisa para falar nesse vídeo, algumas coisas interessantes, antes de entrar na questão do enésimo empate da Juventus. Lembrando que hoje, dia 1º de dezembro, ou seja, estamos entrando no mês, deixa eu ajeitar aqui, do Natal, e é o mês que você que for inscrito vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus de Turim aqui neste canal. E atenção, a partir de janeiro é logo ali, né? Eu vou sortear de 4 a 5 camisas não oficiais. Esse modelo aqui, ó. E vai ser personalizada no sobrenome de vocês, tá certo? Portanto, a partir de janeiro, de 4 a 5 camisas dessa daqui serão sorteadas até o final do campeonato. E nesse mês aqui, a camisa oficial, camisa de jogo, né, oficial da Juventus, diretamente vindo da Itália, não é a Shopee. Bom, parabéns aos meus amigos botafoguenses, tem 2 botafoguenses inscritos no canal. Pitadinha histórica, para quem não sabe, a camisa listrada do Botafogo é sim inspirada na camisa da Juventus, né? O presidente do Botafogo viajava lá pela Suíça, viu um amistoso da Juventus, gostou da camisa listrada e adotou no clube carioca. Se você não sabia, guarda essa informação, mais uma aqui do Finestra Bianconera. Bom, e para terminar, gente, hoje dia 1º estaria completando 60 anos de idade o Totò Schillaci. Eu fiz um vídeo aqui no canal, ele faleceu há pouco tempo e é a primeira vez que eu não mando parabéns para ele, evidentemente. Eu olho lá o WhatsApp, tem a foto dele. Enfim, hoje o Totò estaria completando 60 anos, onde quer que ele esteja. Felicidades, Salvatore, felicidades, tá? Cumpra aí o seu papel no plano espiritual da melhor maneira possível. E agora sim, sem mais delongas, vamos aqui começar a falar dessa partida. Eu estava vendo aqui muitas críticas no meu Facebook, né? A maioria dos meus amigos que eu tenho aqui na rede social são da Itália, muitos juventinos. E eu não vou entrar nesse jogo, já falei isso, né? Daqueles que são amantes do Allegri e aqueles que são amantes do Motta. Eu sou amante da Juventus e eu vou sempre defender e vou criticar quando eu tiver que fazer críticas, mas são críticas pontuais e construtivas, né? E não críticas por criticar sem nenhum baseamento. Então, isso é um tipo de coisa. Falando do jogo, eu só gostei dos primeiros 15, 20 minutos. 15, 20 minutos a Juventus foi intensa, a Juventus foi melhor, a Juventus criou 2 chances de gol, 2 bolas na trave. O Thuram me perde um gol que não se pode perder, né? E 2 bolas na trave, tá? Isso não pode acontecer. Poderia ter virado 2-0? Poderia, não virou. Teve, vou abrir um parênteses, um lance que para mim foi pênalti claro a favor da Juventus. Eu falo isso não é para justificar o péssimo futebol ou o resultado. Eu falo isso porque se fosse contra a Juventus, iriam ao VAR e fatalmente iriam dar pênalti contra nós. Então, se vocês querem, quem quiser fazer papel de bobo, muito bem, eu não vou fazer papel de bobo. Se fosse contra, iam no VAR ver. É obrigação ir lá ver esse lance, né? Porque houve o toque. Isso em qualquer partida do campeonato teriam dado pênalti, principalmente se fosse para a Inter e contra nós. A Juventus ia converter o pênalti? Não sei, talvez não. É apenas aqui, não estou justificando, estou pontuando um fato para que não passe desapercebido o que aconteceu isso no primeiro tempo. Depois disso, a Juventus, ó, tudo caiu de produção, poucos jogadores se salvaram hoje. Eu vi hoje um bom Locatelli no universo Juventus atual, que é um time que joga um futebol limitado. O Locatelli está sendo um grande jogador nesse módulo da Juventus. E um ótimo Perin, sobretudo no fim do jogo. O Perin que fez ali uma baita defesa, poderia ter sido pior. Eu não aceito o empate com o Lecce, com todo respeito ao Lecce. Entendo
eu sou o primeiro a falar dos desfalques. A Juventus foi hoje para campo com 9 jogadores no desfalque. Vou discordar de um amigo meu ali na Itália que criticou o Mota, que tirou o Conceição para colocar o Punho no fim do jogo. Sim, eu também criticaria, mas e se o Conceição pediu para sair? E se o Conceição estava cansado? E se o Conceição fica até o fim e machuca? Então, muitas coisas que a gente tem que pensar antes de ficar criticando. Eu vou fazer uma crítica no fim, mas não é para o Thiago Mota, né? Não é para o Thiago Mota, porque eu dificilmente vou criticar um treinador. Eu fazia isso na época do Alegre, quando a Juventus ganhava mal e porcamente, eu dizia o que importa é os 3 pontos. Hoje a gente estava indo quase nessa linha, né, de o que importa é os 3 pontos, ainda mais uma situação de emergência com vários reservas. E aí eu não aceito o gol. O Gambiasso fez o gol, contou com a sorte, podemos dizer que foi um gol contra? Podemos. O Gambiasso falha, houve uma falha individual do Gambiasso, eu não critico só o Vlahovic, acabei de criticar o Thuram, que perdeu um gol que não se pode perder, embora ele não seja atacante, e o Gambiasso ali, tinha que bola pro mato, né? Tem que jogar bonito. E acabou cedendo o gol, mas existe uma perda de bola antes, não estou aqui crucificando o Gambiasso, o que eu acho é que certos jogos, quando não dá na técnica, você tem que isolar a bola e pôr nos bolsos os 3 pontos, porque na classificação é o que importa. Na classificação, para ser campeão, não vai importar se jogou bonito ou jogou feio. Vai ver lá a pontuação. Hoje não fizemos 3, fizemos 1 ponto e perdemos a chance. Por exemplo, a Lazio tomou um baile do Parma, né? Será que é porque o Felipe Anderson está desfalcando a Lazio? Eu não sei. Tomaram de 3-1 do Parma. Então, quer dizer, hoje podia ter aproveitado a rodada, né? E não gostei da postura do time no segundo tempo. A Juventus entrou no segundo tempo cabisbaixa, entrou com semblante de derrotado. Isso não é postura de jogador da Juventus. Nessa parte, sim, o Mota tem que ter uma crítica, porque você tem que ir para o intervalo olhando no olho dos caras e falar, vamos lá ganhar essa porcaria de jogo, porque nós somos a Juventus. Agora, a grande crítica que eu faço hoje, porque como eu sempre falo, que eu estou do lado do clube, é ao senhor Giuntoli. Mas não porque contratou errado. É muito fácil. Se vocês voltarem no tempo, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né, no Facebook, aquele torcedor que gosta de dar nota para o mercado, eu não vi nenhuma nota 7, eu vi de 8 para cima. De 8 para cima. Então a minha crítica não é ao mercado do Giuntoli, mas a minha crítica ao Giuntoli é, atenção, o diretor de futebol tem que vir a público, depois de um jogo desse, e dizer para o torcedor quando que volta o Nico Gonzalez, que machucou contra o Leipzig e sumiu. O Nico não joga porque pode machucar de novo e ficar mais 5, 6 meses fora? Interrogação. Quando que volta o Milik? Como que você termina uma partida contra o Lecce com jogadores como Punho, Bangula e Rui, que são da Nest Jam? Como que você faz 1-0 e aí o seu treinador, qualquer um que seja, podia ser o Guardiola, não pode mexer no time, não pode fazer alteração, porque ele olha para o banco e só tem juvenil. Com 20 minutos com 30 minutos de jogo, tá ganhando de 1-0, só tem juvenil. Você pode tomar a virada se colocar os moleques. Aliás, são muito moleques. São mais novos que o Gambiasso, são mais novos que o Savona. Ou seja, é um time que está incompleto. E incompleto por conta desses desfalques que a gente não tem a noção de quanto volta. Qual é a real situação do Douglas Luiz? Interrogação. Eu creio que seja incompatibilidade tática, como eu já falei aqui. Mas tem mais alguma coisa? Tá podre? Tá machucado?
E repito, quando que volta o Milik e o Nico Gonzalez? Eu estou falando do diretor de futebol vir nas câmeras e dar uma satisfação ao torcedor. Não é o Mota que tem que ser cobrado. Nesse caso, é o diretor, porque o diretor não dá ao treinador uma posição. Quer dizer, eu imagino que internamente o Mota saiba quando vai poder contar com esses caras, mas o torcedor não sabe. Então o torcedor tem que cobrar o diretor de futebol para dizer quando que esses caras vão estar à disposição. É muita gente no DM e isso está pesando. Pode ser o time do Lecce, pode ser o Cagliari, pode ser a Salernitana que está na Série B. Se você olhar para o banco de reservas e não ter elenco, a chance de você não ganhar é muito grande. Então, quando ele tira o Conceição, será que é medo do cara machucar? Será que ele podia estar com câimbras? O Will Dias jogou hoje desde o início. Não foi bem. O novo Del Piero não foi bem. Hoje sim, eu posso dizer para você que o Kopp Meiners, salvo um chute lá, que ele quase fez o segundo gol, foi péssimo. E hoje ele não estava com febre. Eu estou criticando. O Kopp foi péssimo. Mas eu gostei da contratação dele. Eu não posso olhar como hoje o fim da linha da passagem do Kopp Meiners na Juventus começou no primeiro jogo do campeonato e terminou hoje. Quando acabar o contrato dele, a gente faz um levantamento de como foram os anos dele na Juventus. Hoje ele foi péssimo. Repito, para mim os melhores em campo foi o Locatelli. Não que o Locatelli jogou muita bola, não é isso. Pelo serviço operário que ele fez de recuperar bolas perdidas ali e salvar a defesa em alguns momentos. E o Perin, que fez uma defesaça no final do jogo. Tá certo? Então isso é a minha cobrança ao Sil Giuntoli, antes de cobrar o treinador. Eu só vou cobrar o Mota quando ele tiver todo mundo em campo e não trazer resultados. E aí eu vou abrir uma colocação, eu devo fazer um vídeo em breve, imperdível, 2 vídeos, onde é mais ou menos o seguinte: o treinador de futebol, e isso não é o Mário que está falando, vocês vão ver, é um vídeo muito interessante. O treinador de futebol é responsável por 30% do resultado em campo. Não é o Mário que está falando, e eu concordo com essa tese, mas não é minha essa tese. Aliás, não é só de um treinador, são de alguns treinadores, e esses treinadores têm muita moral para falar. Em um outro vídeo que eu vou falar tem a ver com psicologia do futebol. Indiretamente a gente pode citar situações que acontecem com a Juventus, porque é um caso para se analisar. O time vai jogar contra o Aston Villa, um jogo 1000 vezes mais difícil que o Lecce, com os mesmos problemas de infortúnios. Faz uma bela apresentação pela Champions. Mostra personalidade. E hoje, no segundo tempo, mostra um time pífio. Inclusive no psicológico, inclusive na mentalidade. Vejo gente na internet dizendo que a gente não vai classificar nem para a Champions. Calma, calma. Apesar que eu respeito aqueles que são fracos, aqueles que desistem fácil. Dito isso, resultado péssimo. Eu prefiro ganhar mal e porcamente e fazer 3 pontos nesse campeonato, não na Champions, nesse campeonato, que é o que interessa, é o pontos corridos. Por isso que quando o Alegre ganhava de 1-0, e eu não estou fazendo nenhuma comparação, tá? Alegre e Mota, eu estou dando um exemplo. Quando o Alegre ganhava de 1-0 e não jogava nada, eu falei, bom, eu vou olhar a tabela e vou ver aqui 3 pontos e a gente encostando. Sem 3 pontos, a gente não luta por título, a gente não luta por vaga em lugar nenhum. O campeonato italiano é para se somar pontos. Dito isso, 14 minutos de vídeo. A gente se vê durante a semana, tem vídeos interessantes. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. E eu vou terminar o vídeo dando aqui uma palavra de esperança pro jovem jogador da Fiorentina que teve um mal súbito. O último boletim aí, eu vi que ele estava no hospital, estava tudo sob controle, mas teve um mal súbito, né? O Eduardo,
que esteja tudo bem com ele, que ele possa se recuperar, porque a partida entre a Inter e a Fiorentina foi interrompida justamente por isso. Então fica aqui o nosso pensamento positivo para que esse jogador se recupere bem, que não tenha sido nada grave, tá? Porque foi feia a cena dele saindo ali na ambulância. É assim que eu termino o vídeo de hoje. E bom domingo a todos e chega de empate. Basta de empate. Mota, a Juventus não é o Bolonha. Eu elogio você e vou continuar elogiando. Vou continuar te apoiando. E Cristiano Giuntoli, que é um excelente diretor para fazer venda de jogador, para trazer jogador, mas diretor não é só fazer mercado, o diretor é colocar a cara e dar explicações para o seu torcedor. É isso.